Inflação na Argentina cai para 1,5%, realmente um patamar histórico, representando os resultados que o Javier Milei vem trazendo. Inclusive, está chegando muito próximo da inflação aqui no Brasil. Bom, vamos ver um pouquinho a respeito disso. Sabe que no Poder 360, a inflação na Argentina cai para 1,5% em maio. A inflação mensal na Argentina, de 1,5 em maio, resultado representa uma queda de 1,3 ponto percentual em relação a abril. O índice foi divulgado nesta quinta-feira, dia 12 de junho, pelo INDEC, Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. No acumulado de 12 meses, a taxa foi de 43,5%. É uma redução de 3,8 pontos percentuais. Só para esclarecer, essa queda na inflação não foi queda dos preços. Os preços eles continuam subindo, mas em uma taxa muito menor do que estava antes. A gente vê aqui, nesse gráfico que eu acho que ilustra bem interessante, de forma bem interessante, o Milei ele pegou uma taxa de inflação a 25,5%. Muitos falam que assim, foi por culpa do próprio Javier Milei, porque ele entrou, já tirou um monte de subsídios, os preços subiram. Os preços eles eram subsidiados, ou seja, a inflação que era apresentada aqui no governo do Fernandes era uma inflação artificial. Era muito alta, só que ainda assim era mascarada, pra gente ver o tamanho do absurdo. Enquanto o Milei, ele simplesmente tirou os subsídios que o governo colocava, os preços chegaram no seu patamar, que era o patamar real, chegou a 25,5%. Isso dentro de um mês. E desde então, diante das políticas econômicas que ele vem fazendo, a taxa foi só caindo, né? Num primeiro instante, foi um resultado muito mais expressivo, porque é quando, da mesma forma como você começa a fazer atividades, você está um pouquinho acima do peso, o resultado de imediato ele costuma ser muito mais expressivo. E depois você continua tendo resultados, mas são resultados menores. E é o que vem acontecendo. Depois do patamar aqui de 4,2%, a queda continua, só que de uma forma muito mais atenuada. Isso aqui, a inflação acumulada de 12 meses, chegando aqui nos patamares de 289% em abril de 2024 e hoje está apenas em 43%. É algo, assim, totalmente fora da nossa realidade, do que a gente enxerga aqui, uma inflação de 43% em um ano, sendo que a expectativa aqui no Brasil é de 5%, só que a gente vê que a gente não está tão longe disso não. De acordo com o gasto do governo que está tendo atualmente, a gente pode chegar nesse patamar dentro em breve, se nada for feito para conseguir frear esses arrombos aí do governo. Enfim, a gente vê que tem tido resultados e o patamar dali para frente é muito otimista diante do que está acontecendo. É claro, a grande mídia, eles vão ficar colocando como se tivesse tudo acabando com a Argentina, ou essas ações do Milei são totalmente controversas, está aumentando a pobreza, mas tudo é aquela retórica que eles tentam criar uma falácia, porque se eles admitirem que o Milei está conseguindo ter resultados incríveis na Argentina, tirando realmente o país do buraco, fazendo totalmente o contrário do que a gente está fazendo aqui no Brasil, aí vai ter que admitir que o governo do Lula é um tremendo de um fracasso. E só pra gente comparar aqui, a Argentina está chegando a 1,5% agora. Em fevereiro, o IPCA aqui no Brasil foi de 1,31%. A gente percebe que a gente logo vai assumir a posição da Argentina com uma inflação muito alta, né, sem gerar empregos de forma adequada, porque os números aqui no Brasil, a mídia ainda fica falando que tá tudo muito bom, a gente não entende por que a popularidade do Lula tem desabado tanto, quando as pessoas têm percebido o que acontece, quando fala que o desemprego está nos menores patamares, só que tem pelo menos 50 milhões de pessoas que não procuram emprego, que tem aquele subsídio do governo, tem algum tipo de auxílio estatal, então nem procura emprego. Então todas essas pessoas estão desempregadas. Então como que é só 6% de desemprego? Eles simplesmente excluem esse pessoal e colocam como desempregado só aquelas pessoas que estão procurando emprego. Então quem não está procurando emprego, então não é desempregado, eles não incluem nessa conta. Por isso do fracasso do Brasil. Eles colocam um monte de números, tentam macetar ali, tentar colocar aquela inflação. Não, olha o tanto que está baixinho, é só 5%. Mas você vai no supermercado de um mês para o outro, você vê que as coisas estão mais caras. Como que você está percebendo assim, se era para ser 5% no ano? A gente vê esses 5% acontecendo de um mês para o outro. É um absurdo muito grande. A gente vê aqui o que são. O mais importante disso tudo é que a gente percebe que políticas de austeridade, políticas pautadas em economia de fato, redução do Estado, enxugando, sendo mais responsável com o dinheiro público, né? Não sendo essa gastança toda que a gente vê, que é o extremo oposto aqui no Brasil, realmente dá certo, reduz a inflação e coloca o país de volta no eixo de crescimento. É pra gente ver o que é a diferença de fato da gente ter um país que tem de fato um presidente, né? Como é bom ter presidente, né? Como a gente parodiando aí o pessoal que ficava com essa lereia. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.